Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados por este hobby, muito faladores e que vos tem feito companhia nestes vários episódios, nestas conversas muito divertidas sobre jogos de tabuleiros. O meu nome é Marco Silva e tenho sempre um enorme prazer de estar a gravar mais este episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Olá, olá. Ora, hoje vimos falar de um tema que a malta fala um pouco, gosta se calhar de ter turnos sequenciais, turnos simultâneos, não sei. Será que aqui a nossa equipa funciona como ir a um restaurante, pedir um bife, não é? Ou um empregado e nos pergunta, então, gosta disto bem passado, médio ou mal? Vamos lá ver como é que é a resposta aqui da equipa do nosso tipo de jogo de tabuleiro. É sequencial ou não sequencial? Como é que é? O que é que será a preferência? O que é que são as grandes diferenças? Quais as vossas preferências? Também já agora gostávamos muito de ouvir isso. Fica aqui o desafio, publiquem na vossa rede social preferida uma mensagem, uma foto até de qual é o jogo que vocês gostam de turnos sequenciais ou turnos simultâneos, com a hashtag DICE Podcast e um texto só da vossa preferência. Adorávamos ver isso online e se calhar seguíamos isso, mas agora se calhar também partilhamos as nossas, começamos nós a partilhar as nossas preferências e vamos já para o que interessa. Malta, que alguém quer saltar aqui para o palco e dizer então qual é a vossa preferência? Bruno, queres começar tu? Qual é a tua preferência? Sem sombra de dúvida, até porque o tipo de jogo que eu mais gosto são quase todos com turnos sequenciais. Não tenho dúvidas em dizer que os turnos sequenciais são aqueles que eu mais gosto. Apesar de haver jogos que têm um pouco das duas, outros que têm só a outra, que eu também aprecio, mas maioritariamente opto pelos turnos sequenciais. Ok. E tu, Miguel, qual é a tua preferência? Olha, eu diria que se calhar é do facto de eu estar mais habituado a turnos sequenciais, também porque há muitos mais jogos com turnos sequenciais do que propriamente com turnos simultâneos, portanto eu diria que quase por força do hábito são turnos sequenciais. Então é bife bem passado aqui para a mesa, é para toda a gente. Os empregados Com a chegam vaca aqui. Eu não disse que era bem passado. Eu não disse que era bem passado. Pode ser mal passado então. Pronto, está bem. Mas é igual para todos. Exato, Todos. é mais fácil. Ele não precisa, é um pedido dá para todos. Olha, eu também vou-vos dizer, eu também gosto mais, pessoalmente, de turnos sequenciais. E vou, se calhar, a desvendar aqui um bocadinho e vamos começar a nossa conversa então à volta disso. Mas eu pessoalmente gosto mais dos turnos sequenciais porque me dá tempo para eu pensar na jogada enquanto os outros estão a jogar e dá-me tempo para seguir melhor o jogo dos outros. Isso para mim dá-me prazer. Dá-me prazer estar a ver o jogo do outro e estar a jogar quase ao mesmo tempo que ele na minha mente. Não é uma coisa de género, ok, eu estou a ler um tabuleiro e a tentar adivinhar o que é que os outros todos estão a fazer. Ainda hoje estive a jogar Smartphone Inc., por exemplo, e estou-me a lembrar exatamente disso. Quer dizer, é um jogo extremamente simultâneo. A parte importante do jogo é extremamente simultânea, que é a primeira fase. E depois é um jogo sequencial. Mas para todos os efeitos, eu não sinto que esse jogo, por exemplo, seja sequencial. Há uma estratégia em ser o primeiro, mas é só isso. Eu quero, no fundo, vender telemóveis no jogo mais baratos para poder chegar ao mercado mais cedo, que é normal, não é? Quer dizer, eu vou fazer dumping do meu hardware no mercado e por isso, então, consigo ser o primeiro. Faz parte da estratégia. E há uma parte sequencial do jogo que faz sentido por causa da estratégia. Mas para todos os efeitos eu considero aquele jogo simultâneo, porque todo o planeamento é feito simultâneo e é a coisa mais importante no jogo. E eu aí, por exemplo, estava a jogar, a minha namorada ia jogar, eu olhei e tive que ler o jogo e pensar assim, ok, ela vai jogar ali de certeza. E por causa disso, eu vou jogar em segundo lugar. Ela de certeza vai planear para estar mais barato e depois eu tinha mais 4 pessoas a jogar, não é? Por isso, quer dizer, eu estava ali a fazer aquele plano todo, demora imenso tempo e eu detesto AP. E eu, nos sequenciais, porque eu tenho que jogar com toda a gente, eu acabo por ter imensa pena nesta coisa, porque ok, este gajo vai jogar ali, depois o outro vai jogar ali, de certeza, vai para aquela coisa, e eu para estar à frente desta malta toda tenho que fazer. É muito mais fácil se isto fosse sequencial. Não sei. Claro que sim. Bruno, como é que eu digo? Eu partilho da tua opinião. Eu detesto AP. É uma das coisas que detesto, e detesto nos outros e detesto em mim. Eu até te digo que prefiro perder um jogo, eu não gosto nada de perder jogos, mas eu preferia perder um jogo do que estar a fazer os outros esperar e ganhar com isso. Sinto-me mal quando demoro demasiado tempo a pensar a minha jogada. No entanto, tal como tu, não sei se referiste bem isso, mas para quem ouve os nossos podcasts, os nossos episódios, sabe que tu és uma pessoa que gosta de controlar o jogo dos outros. Eu também sou assim. E eu gosto de perceber o que é que está a acontecer do outro lado também para eu poder reagir e não estar só a jogar o meu jogo. E eu acho que nos jogos sequenciais, com os turnos sequenciais, isso é bem mais promovido. É muito mais fácil tu
jogares um jogo que é o teu e o dos outros. Quando estamos a jogar um jogo em turnos em simultâneo, existe ali uma parte de incerteza, de surpresa, de fazermos qualquer coisa todos ao mesmo tempo e depois revelamos qualquer coisa assim do género, que eu posso estar, obviamente, a tentar adivinhar o que é que os outros vão fazer, mas não é bem uma reação. É mais quase como uma adivinhação, uma antecipação, e não acho que seja tão estratégico. Acho que é um pouco mais aleatório e eu não gosto muito disso. Eu às vezes até posso estar a pensar que o outro vai fazer alguma coisa, ele está a fazer o mesmo tipo de pensamento e não faz porque está a tentar contrabalançar a minha ideia e eu estou a fazer a mesma coisa e acabamos por fazer os dois as jogadas menos ótimas porque estamos a pensar no que os outros vão fazer. Também é possível, não é a jogada mais ideal para mim. E num jogo que se quer estratégico, que são os jogos que eu mais gosto, eu acho que os turnos sequenciais são importantes. Também, como tu disseste, para eu ir pensando na minha jogada e dar aos outros tempo para pensarem na sua jogada. O AP é um problema, mas se todos tivermos essa preocupação, e eu estive a jogar um jogo nesta semana com o Miguel e ele sabe disto, antes do jogo começar o que eu disse a todos foi, por amor de Deus, vamos fazer com que o jogo seja rápido, pensem antes nas jogadas, antes de chegarem a vossa vez, que é para isto não demorar 3 ou 4 horas. Foi mais ou menos assim o meu discurso, porque eu realmente, como não gosto também de perder tempo, eu não gosto que me façam perder tempo. Uma das coisas que eu também não gosto é, eu já sei o que é que vou fazer, ou mais ou menos, o plano A e o plano B já estão mais ou menos esquematizados, quando chega a minha vez, faço. Demoro 5 segundos a fazer. E depois vem o próximo jogador e começa, o que é que eu vou fazer? Bem, na minha cabeça aquilo já começa a estalar. Então tu tiveste, sei lá, 1 minuto para pensar, porque já jogaram 2 ou 3 jogadores e só agora é que começas a pensar. Pronto, isso aí irrita-me um bocadinho, mas nos jogos, se calhar nos outros tipos de jogos, nos turnos simultâneos, e se calhar não se sente tanto, perde-se a parte estratégica que eu dou muito, muito valor a isso. Eu acho que se sente, tu é que como também estás a pensar, não estás a sentir isso tanto, não é? Se calhar é mais isso, não é? Sim, talvez. E tu, Miguel, qual é o teu racional dos sequenciais para ti? O meu racional dos sequenciais, eu, para além de tudo aquilo que vocês disseram e que eu concordo, mas para mim há pelo menos mais um ponto que eu gosto nos sequenciais, que é, imaginem que é um jogo que é relativamente complexo e que é a primeira vez que eu estou a jogar. Se eu não for o primeiro jogador, se eu for o terceiro, o quarto, eu consigo também perceber um bocadinho mais da mecânica se eu vos vir a jogar. Excelente ponto. Não é? Primeiro, certo. Se eu for Excelente. O terceiro ou o quarto, tudo bem, eu vejo o primeiro, eu percebo como é que aquela ação funciona, eu posso segui-la ou não, eu posso fazer aquela ação ou não quando for a minha vez, mas pelo menos eu já vi como é que um turno se processa ou 2 turnos se processam, se eu for a seguir. Ok, eu já sei o que é que aquilo faz, eu já sei o que é que aquilo faz, porque é diferente se me explicarem, para mim é diferente enquanto alguém está a explicar o jogo, tudo bem, estão a explicar o jogo, mas a partir do momento em que começamos a jogar, é diferente. Certo. Para mim é diferente, eu não sei se isto faz sentido para vocês, Sim, sim. mas é diferente se eu já vir 1 ou 2 pessoas que já fizeram ali um turno e eu consigo perceber, ok, então se calhar é isto que eu quero fazer. Posso não fazer exatamente igual, mas eu já percebi a lógica, já percebi a mecânica e isso ajuda-me também a entrar no jogo. Em relação ao AP, pois com certeza não vale a pena sequer falar nisso, porque obviamente que é... Então eu vou ali beber um cafezinho e já volto, não é? Porque pronto, eu sou o primeiro, aliás eu já joguei e é um jogo, imaginem, 4 ou 5 ou 6 e cada um demora 2 minutos e eu digo, pronto, então vá, então até logo, hein? Então eu vou ali à outra mesa ver o que é que se está a jogar e já volto aqui quando for eu outra vez. E nem te lembras do que é que querias fazer. Já nem me lembro do que é que eu queria fazer. Se bem que, Bruno, estavas a focar ali num ponto... Não fizeste save então entre esse momento. Não para fazer relance. Mas Bruno, estavas a focar ali num ponto que eu acho que é importante, que é a parte do vamos lá despachar isto, ou vamos lá fazer com que os turnos sejam rápidos e pensem nos turnos dos outros. Obviamente isso é uma coisa que se pode fazer, mas imagina que tu tinhas uma jogada que era aquela que tu tinhas que fazer mesmo, e depois vai lá o tipo anterior a ti e faz essa jogada que tu querias. Viva o que é que tu fazes a seguir? Por isso é que eu estava a falar no plano A e plano B. Eu tenho normalmente logo 2, não dá uma, vai logo outra. Mas já me aconteceu eu estar a pensar no meu próximo turno, eu tenho o plano A e o plano B. O que é que acontece? O próximo jogador faz o meu plano A e o outro jogador a seguir faz o meu plano B. Bolas. Certo, claro. E tu tens que arranjar uma solução, claro que sim. Aí pronto, aí não há volta a dar. Eu até considero que eu não sou das pessoas com mais AP, mas ainda assim, sempre ali pode haver sempre ali uma ou outra situação em que a pessoa demora mais um bocadinho porque eu queria fazer aquilo, tu já fizeste, eu queria fazer aquilo, tu já fizeste, o que é que eu posso fazer agora? Faço ideia. De maneira que isso há sempre ali
Quem nunca? Mas é assim, Quem isso nunca? aconteceu só de vez em quando, não é? Quer dizer, Sim, a sim, realidade sim, é, ok. isso acho que já me aconteceu várias vezes até, e de vez em quando até é muito frustrante, porque era aquele momento onde eu dizia, eu vou fechar agora, e Exato. depois, é? Então toma. E eu, ok, pronto, agora já não estou em primeiro lugar, por isso, cara, não vou fechar agora. Nós, por acaso, no nosso grupo temos uma palavra ou uma frase que é muito típica quando alguém começa a demorar muito tempo, que é o Kasparov. Então, como é que é? Porque Kasparov era o jogador de xadrez, então é aquele jogador que cada ação que faz parece uma jogada de xadrez em que tem que estar a pensar todas as variáveis possíveis para tomar uma decisão. A mim, normalmente, não me chamam isso. Isso não quer dizer que seja um grande jogador. E o Miguel sabe, nas últimas 2 semanas sempre está a jogar, eu não me lembro de ter ganho um jogo, portanto, não, mas lá está. É a questão de eu prefiro jogar rápido e se calhar por jogar rápido perco muita coisa, se calhar deveria pensar um bocadinho mais e analisar melhor as situações, mas eu prefiro jogar assim do que ganhar cansando os outros. Claro. E nesse sentido o AP para mim é um problema. Percebo. E bem, nós já falamos aqui de algumas das vantagens, no fundo, o que é que nós gostamos de jogos de turnos sequenciais. Eu acho que é para nós fácil, por acaso sinto que deixo aqui o desafio à malta que gosta também de mais até com preferência de turnos em simultâneo, turnos em paralelo, que as pessoas todas estão a jogar ao mesmo tempo, e que nos deixe aqui qualquer comentário, usem a hashtag do DICE Podcast e digam-nos qualquer coisa, porque sinto que a conversa merecia algum equilíbrio nessa parte e gostávamos muito de ouvir os vossos feedbacks. Claro que nós também temos vantagens e de certeza que nós vamos conseguir levar isso aqui na conversa e se calhar levar exatamente o tema nessa direção para equilibrarmos um bocado a discussão. E eu sinto que em média os jogos, por exemplo, demoram menos quando são simultâneos. Acho que é uma vantagem que efetivamente existe, na minha opinião, e vou deixar também para equilibrar uma desvantagem, que é há uma tendência muito grande para estes jogos simultâneos também serem jogos em tempo real. E os jogos que são em simultâneo e em tempo real, em que toda a gente a jogar ao mesmo tempo e tem um contador qualquer, estou-me a lembrar do Escape, por exemplo. Força, Miguel, força. Só para te dizer, para mim eu divido as duas coisas. Para mim há turnos simultâneos e há o caos. Que é o tempo real, exatamente, é isso que eu também. Exato. Mas força, continua. Mas pronto, eu estou neste momento a pô-los aos dois um bocado no mesmo barco, porque quando tem o caos, que eu também lhe gosto de chamar caos, porque é mesmo caos. Tenho um colega meu com quem eu gosto de jogar também bastante, que já jogamos alguns destes em tempo real, e que ele diz: não, isto aqui eu sinto o meu coração um bocado a bater, isto é muito estressante, está tudo a acontecer, não consigo ver tudo a acontecer. E é verdade, porque o Escape, por exemplo, lembro que a malta está a jogar dados e depois ele dizia: eu já não sei quais são os dados que eu tinha, quais são os que não tinha, de vez em quando pego nos dados, lançou outra vez, pronto, olha, não sei, siga, é para sair. E eu, não é bem um jogo de tabuleiro isso é um monte de stress e gestão de stress. Eu acho que vai ter que tomar um Xanax logo assim. Pois para mim isso é uma desvantagem. Não sei o que é que vocês veem agora, focando um bocadinho a conversa para equilibrar, então, nos turnos simultâneos. Miguel, queres começar? O que é que tu achas disso? Turnos simultâneos, vantagem é realmente o menor tempo de jogo no total e o menor tempo entre turnos, não é? Porque obviamente se está toda a gente a jogar em simultâneo, tu até podes fazer uma pequena pausa no final do turno só para ver como é que a coisa ficou, mas é só isto. Para mim a única vantagem é as coisas demoram menos tempo, o jogo demora menos tempo e os turnos demoram menos tempo. Porque se houvesse jogos com turnos simultâneos e eu, por exemplo, tinha aqui um exemplo, ou tenho aqui um exemplo por exemplo, do Dice Hospital ou do Chocolate Factory, em que são jogos em que têm turnos simultâneos e que de facto não precisam de ser sequenciais, não é? Porque cada pessoa tem a sua área, faz as suas ações e é um bocadinho, é um multiplayer, mas é um bocado solo, não é? Porque cada jogador tem a sua área, não impacta as áreas dos outros e, portanto, aquilo, se fosse sequencial, era uma seca, não é? Porque eu fazia a minha coisa, estavam 3 pessoas a olhar para mim e depois era o outro jogador e estavam 3 pessoas a olhar para ele. Pá, esquece. E então aí faz sentido que seja simultâneo e, portanto, aí com certeza. Mas para mim é a vantagem dos simultâneos. A desvantagem para mim é que depende do grupo com quem estás a jogar. Porquê? Porque pode dar mais ou menos aso a alguma pseudo-batota que possa haver. Batota no não seja só pseudo, às vezes pode ser mesmo. Há umas que são batotas e ponto. Depende do grupo. Mas há outras que são pseudo, não é? Que é isto não me lembrei que isto não dava para fazer. E em turnos sequenciais,
se houver alguma coisa que tu estás a fazer e que não podes, alguém te vai dizer, olha lá, tu não podes fazer isso. Olha lá, então, mas tu querias. Olha, espera lá, volta lá atrás que isso não dá. Esqueceste de pagar a cena. Tu é só tirar, tens que. Onde é que estão os recursos? Tu não podes pôr um meeple por cima do outro, não dá. Não dá. É isso, é tipo. Bem, tu tens aí os. Ainda não tinha apanhado uma dessas. Não, eu também não, mas eu sei lá, isto está gente para tudo. Pronto, então eu vou fazer esta ação outra vez. Não, tu não podes fazer 2 vezes a mesma ação, não dá. Isso não dá. acontece, Mas era o que eu acontece. queria. Não dá. Mas olha, eu por acaso, esse ponto da batata também concordo. E só ia acrescentar que, na realidade, quando tu pensas no caos, olha, vamos todos jogar ao mesmo tempo e tudo, o que é que acontece? Acontece que efetivamente tu estás no meio do caos e essa batata é inconsciente, não é? Quer dizer, e de vez em quando até é um bocado irrelevante, acho que também faz parte do jogo. Aquilo é tipo tão roladados e andar que estou-me a lembrar, por exemplo, como é que se chama aquele jogo, Miguel, ajuda-me, que é estamos todos a mexer, que é mudo, que nós jogamos até Magic bastante. Maze. Magic Maze, muito obrigado, estava completamente bloqueado. Mas isso Magic continua Maze. a ser caos, isso continua a não ser simultâneo. Isso para Certo. mim não é não há turnos. Isso é um eu real acho- time. Jogos que a em malta a tempo jogar. real, jogos em tempo real, para mim são jogos em tempo real. Não são jogos com turnos simultâneos ou com turnos sequenciais. Sim, eu Também também há faço turnos. essa distinção. Não. Faço distinção, Ok. por exemplo, se tu olhas para um Happy Salmon, não tem turnos. Que ele está sempre a andar, Sim. O Jungle Speed está sempre a andar. Vão Não, ter mas dois esse ainda relógios. tens fases. Esse tens fases, não é? Quer dizer, esse por acaso viras uma carta, viras joga uma um, carta. joga outro. Mas depois há ali uma carta Sim. que toda a gente joga. Por exemplo, Sim, é toda a gente verdade. tem que ir à mesa. Sim, portanto, ok, percebo a vossa distinção. Eu ainda continuo a achar que considero os simultâneos, mas concedo aqui 2 contra 1, concedo aqui sem problema. Tag team. Vamos ser democráticos. O meu ponto é só que nos turnos simultâneos eu percebo que há turnos. Nos em tempo real não há turnos, há um camadão de stress. É diferente. Eu acho que a hashtag Dice Podcast vai ser género. Marco, não sabes nada. Hashtag Dice Podcast neste episódio, mas sim, estou a sentir que se calhar a maioria. Ou então não, então vou-me surpreender e a malta toda vai dizer: estou com o Marco, hashtag Dice Podcast. Tomem lá. Mas pronto, vamos Talvez. ver. vamos ver. Não, mas a realidade é que existe também, na minha modesta opinião, os turnos simultâneos ainda têm a vantagem, não havendo a ordem de jogo, cria aqui uma estratégia diferente, que abre espaço, vamos dizer assim, para olhares para as coisas de outra forma, olhas para o jogo de outra forma. Não consegues jogar na sequência, não consegues também. Muito da estratégia que vocês estavam a dizer, eu joguei primeiro que tu, por isso eu vou apostar em que sou o primeiro jogador para conseguir ter aquela coisa. Não há essa parte do jogo. Perdes essa parte do jogo, ganhas outras partes com isso. Contudo, só para contestar também o ponto de vocês dizerem de vez em quando isto é simultâneo, não há espaço entre os turnos, eu estou-me a lembrar de um tipo de jogo que é o drafting, quando estamos a fazer card drafting. Nós, aqui no grupo, aqui em casa, quando jogo aqui em casa, o que acontece é que estás a passar as cartas todas em simultâneo, não é? Quer dizer, tens um deck na mão, passas para a esquerda e recebes o deck que vem da tua direita, a mão. E vais a uma escolha e passas. E estás ali a fazer isto. O que é que acontece? Se fizeres simultâneo, assim, tipo, sempre a andar, vai haver um gajo que começa a ganhar um comboiozinho, não é? Quer dizer, começa a ganhar cartas. E Sim. toda a vantagem perde-se em alguns destes jogos também quando são feitos neste formato. Tinha também deixar este ponto aqui. E se vocês quiserem acrescentar algum ponto também estão à vontade, mas eu ia também vos lançar mais um ponto para nós conversarmos, que é, então, quais são os jogos que fazem ou não fazem sentido. Neste caso vamos começar pelos simultâneos, já que estamos a falar de simultâneos. Os jogos que para vocês, ou mecânicas de jogo, que fazem mesmo sentido serem simultâneos e outras que se calhar fazem menos e podemos depois abordar essas. O que é que achas, Bruno? Para ti. Eu dei o card drafting já, não é? Pronto. Sim, e eu acho que, não sei, mas acho que vamos convergir nesse aspecto, porque os exemplos de jogos que existem no mercado e que eu acho que nós os três já jogamos, parte do drafting é muitas vezes feito em simultâneo, portanto eu colocaria esta mecânica nesse tipo de jogo. Poria também os roll and write, existem vários jogos desse género que também são feitos em simultâneo, em que existe uma carta ou um dado qualquer que sai e toda a gente põe no papel qualquer coisa ao mesmo tempo. Portanto, também é uma daquelas mecânicas que funciona bem como simultâneos. E poria também jogos de programação, que é nós programamos uma jogada e para a esquerda, para a direita, ou jogar a carta A, B e C e aquilo depois é feito de forma sequencial e toda a gente revela ao mesmo tempo. Portanto, as coisas depois vão acontecer naquela sequência, mas ninguém sabe o que é que cada um vai escolher e que toda a gente escolhe ao mesmo tempo.
Diria Nem há outra forma, não é? Nesse aí em particular, Sim. acho que nem sequer consegues fazer de outra forma. Certo, sim, não sei. Eu não tenho muitos jogos desses, mas aqueles que tenho e já, São todos que já assim. joguei são todos assim, sim. Também concordo, Sim. também concordo. E tu, Miguel, como é que tu vês essa parte das mecânicas? Ou se quiseres, podes saltar direto para os não simultâneos, os Não, sequenciais. eu por acaso, realmente, eu tinha aqui nas minhas notas que simultâneos tinha precisamente o drafting e o roll and write, porque foram as mecânicas que eu me lembrei. O Bruno deu o exemplo da programação e, apesar de não ser programação, eu lembrei-me do Fresco, que tem uma parte de mini worker placement em que tu pões os teus trabalhadores, se quiserem aquilo é programação, eu sei, mas que é feito em simultâneo, né? Que é a alocação dos teus trabalhadores às várias fases que vão ser executadas a seguir, tudo bem. Se quiserem, isso é programação. Mas é programação barra worker placement. Exato. Faz sentido? Não sei. Mas até pode ser programação. Eu consigo dar isso de borla. Sim, eu essa consigo dar de borla porque estamos a programar as nossas ações. É feito com worker placements, é feito com a mecânica de worker placement, mas ainda assim consegue ser programação. Ok, eu acho que sim. Então, eu só vou-vos dar um que vocês não se lembraram e que agora estavas a falar, eu lembrei-me. Sabe? Area Control simultâneo. E vocês dizem, isso não é muito normal. E eu já tive um jogo assim e gostei bastante desse aspecto. Agora dando um positivo, não é? Que é o Game of Thrones. No Game of Thrones, tu decides o movimento das tropas com tokens que tu colocas dentro, pronto, nas direções, no fundo, não é? Quer dizer, estou neste espaço e vou decidir o que é que eu vou fazer com esta tropa. E é um token que eu pouso voltado para baixo, em simultâneo em todas elas, toda a gente está a decidir, é programação, mas é para todos os efeitos, é area control, porque eu estou a decidir como é que eu movo o meu exército. Na realidade, eu estou a programar o jogo, mas se eu fizesse aquilo sequencial, seria mover esta tropa, pronto, desta área, esta parte do exército nesta direção e atacar e fazer isto assim e estou a expandir o meu território. Eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que uma resulta da outra. Eu acho que a programação existe antes e Sim. o controle de área é a Vem consequência da programação. Sim. Eu Ok. diria que é um pouco por aí. Sim, Eu agora estou a pensar, já não me lembro bem do jogo, joguei várias vezes, mas eu tenho a ideia que aquilo também tem uma fase em que pomos todas as peças viradas para baixo, depois Tokens, revelamos sim. todos ao mesmo tempo e depois aquilo tem uma sequência. Desenrola-se. Primeiro são um determinado beacon que é resolvido, depois é outro, por aí fora. Exatamente, E é acho isso que é mesmo. isso. Portanto, eu acho que uma coisa resulta da outra, sim. Mas sim, para todos os efeitos é programação. Eu estava aqui a tentar introduzir aqui o tema Sim. de area control, que não é muito normal. Tipicamente, quando estás a movimentar, interessa a ordem, porque queres mesmo mover-te sim. primeiro e tudo. E muita vantagem nisso. E lembrei-me desse ponto também para deixar aqui a discussão do uma boa. Game of Thrones, no fundo. Sim, nem lembrei desse, sim. Força, Miguel, se quiseres continuar na parte de agora dos que nós gostamos mais, né? Claramente, no nosso tipo de bife, no nosso tempero certo, Sim, sim. que é os sequenciais. Pá, no outro tipo de bife eu punha, sei lá, tanta coisa, não é? Se pensarmos em worker placement, Eu acho que são é tudo o tipicamente resto, não é? sequenciais, os deck builders são sequenciais. Achas que os deck builders precisam de ser sequenciais? Por acaso aí já não sei. No deck building, se pensares no mercado aberto, sim, em que tens que ir ao mercado e que toda a gente está a fazer. Mas há vários tipos de deck builders que conseguias fazer em que tu já trazes o teu deck montado e esse aí, na realidade, podiam ser simultâneos, não é? Estou a imaginar. Jogos à la Magic the Gathering poderiam perfeitamente ser simultâneos. Se a mecânica não fosse ataque um, ataque outro, ataque um, ataque outro, não é? Lá está, mas aí depende de outra mecânica que tu juntes aí, que tu juntes ao deck building, percebes? Acho que a nossa conversa está a convergir um bocado de que Sim. o tipo de turno e a mecânica Sim, pronto, ficam ali, por isso é que nós estamos a fazer esta associação, não é? Quando tu juntas o simultâneo a uma mecânica, tens uma consequência de. Eu acho que há certas mecânicas, por acaso nós não falamos, por exemplo, do Push Your Luck. E o Push Your Luck dependendo de se é simultâneo ou sequencial, dá estratégias completamente diferentes. Porque se estivermos todos por exemplo, a tirar Claro. uma coisa, estamos todos a jogar, não é? Temos que tirar uma coisa de um saco, ou rolar um dado, ou qualquer coisa assim. Se eu estou a jogar no meu turno, eu estou a jogar, eu sou o primeiro jogador, e vocês estão todos a olhar para o meu jogo a pensar, saber até onde é que o gajo vai, porque eu só preciso puxar a sorte até chegar a ele mais um. Certo. Não preciso de abusar muito. Se nós todos estivéssemos a jogar simultâneo, jogávamos um dado, e eu olhava para vossos todos e decidia, eu salto fora. E vocês continuavam,
Eu dizia, olha, se calhar devia ter continuado, mas agora como fui eu o primeiro a dizer que saltava fora, o Bruno diz, tu saltas fora, então eu vou mais uma, anda lá, toma. E o Miguel diz, se tu vais eu também tenho que ir, não vou ficar para trás. E depois já estavam vocês os dois a fazer puxar lá com o outro. São completamente diferentes. Mas eu acho que esse é daqueles que funciona mesmo. Mas deixa-me pôr aqui uma nuance, que é, tu estavas a pensar em tirar coisas de um saco. Por exemplo. Se for um saco comum, então ok. sequencial. Se for um saco para cada um, então aí se calhar o simultâneo já faz sentido. Mas pode não fazer também, porque Também depende do simultâneo, não é? Que é, Sim, a gente tira o primeiro cada um e depois quem salta fora fica fora. Se fizeres isso, já é completamente diferente da minha estratégia, porque eu já estou a olhar para vocês todos e digo assim, olho para o vosso jogo, olha o que é que já saiu e começo a decidir. O Bruno se calhar já tem grande pontuação e diz, eu já estou bem, salto fora. Sim. E eu digo, não, eu tenho que ir. Quer dizer, vou ficar, estou tão longe que vou fazer um push your luck. Já faz diferença. E é engraçado que a estratégia mudar desta forma. Eu acho curioso. Os push your lucks em particular, agora estava a pensar, são mesmo. Muda completamente diferente se é sequencial, se não é estratégia, tudo muda. Acho que é engraçado. E continuando na nossa conversa, eu acho que também muito interessante é pensarmos a nível de aprendizagem, até acho que foste tu, Miguel, que falaste na parte da aprendizagem do jogo. Para ti, eu acho que esse ponto também é um ponto que se calhar devíamos falar um bocadinho, porque para quem se calhar está a entrar no hobby, que se calhar está-nos a ouvir, acho que é interessante entenderem que jogos simultâneos podem parecer que têm um tempo mais curto e tudo, mas podem não ser se calhar os melhores para a entrada. E vou-te dar a palavra, Miguel, até foste tu que tu trouxeste este tópico. Como é que tu vês recomendações aqui para os nossos ouvintes que começam um versus o outro e quais são as vantagens e desvantagens que eles deviam ter, se calhar mais aware, vamos dizer assim? Bom, então, uma vez mais, isto é só a minha opinião, portanto falo o que vale, mas de qualquer forma, não sejas modesto. Não sejas eu acho que se forem turnos simultâneos, uma vez mais, se forem turnos simultâneos, eu acho que as pessoas já têm que estar conscientes das regras do jogo e têm que estar à vontade com o jogo, qualquer que seja o jogo. Eu acho que as pessoas para turnos simultâneos já têm que estar à vontade com as regras para o conseguirem jogar de uma forma boa. Se as pessoas não tiverem à vontade com as regras ou se não se lembrarem de alguma delas ou o que seja, então os turnos sequenciais fazem todo o sentido. Para quem está a entrar no hobby, a menos que seja uma coisa tipo um party game, e agora lembrei-me do passo ao desenho, que é um turno simultâneo. É um turno simultâneo e depois passas para o do lado. Mas isso é um party game. Quer dizer, há algum mal se tu fizeres alguma coisa um bocadinho ao lado. No caso do passo ao desenho, até o próprio jogo até te incentiva a fazer as coisas ao lado, porque isso depois no final vai dar uma grande risada. Portanto, é excelente. Mas se for um party game, eu acho que não há grande mal nisso. E o Bruno tinha dado o exemplo do Happy Salmon. Fantástico. É um jogo super simples também, não há grande stress. Mas se sairmos do âmbito dos party games, eu acho que os turnos sequenciais é o ideal. É o ideal para quem aprende, mas também é o ideal para quem está a ensinar e para os outros jogadores que estão na mesa. Porque todos estão a aprender com todos e imaginem que é uma mesa de 4, tudo muito bem, e há um que está a começar no jogo, é a primeira vez que joga o que seja, e os outros 3 já são um bocado mais prós na coisa, o que seja. Aqueles 3 também, para que toda a gente tenha uma melhor experiência de jogo, também podem dar ali uma ajudinha, se calhar no primeiro turno, dizer, olha, não vais por aí. Não é isso que queres jogar. Não vais por aí. Não, a sério. Olha, é uma boa ideia, mas se calhar não é isso que tu queres fazer logo no primeiro turno. Não, porque senão depois há 3 que têm uma boa experiência e há um que não tem. Não é verdade? Certo. E depois se calhar não é isso que tu queres. Mas eu acho que aí os turnos sequenciais fazem sentido, não é? Porque quem explica consegue explicar melhor e depois consegue fazer ali um bocadinho um follow-up ali no primeiro turno ou 2 e conforme eu disse, quem está a aprender é a mesma coisa. Se calhar se não for o primeiro também vai aprender com o primeiro turno dos outros jogadores e quando for a sua vez depois já consegue. Ok, já percebi melhor como é que isto faz, o que é que esta ação quer dizer. Bruno, e eu imagino, no teu grupo era espetacular, não é? Quer dizer, essa malta do primeiro turno e tal, ninguém entendeu, não entendeste bem o jogo, então olha, vamos lá. Então toma lá disto. Como nós dizemos que o primeiro milha para os pardais, o primeiro jogo normalmente não conta, e então estamos muito mais tranquilos em relação a isso, mas concordo em absoluto com o que o Miguel disse, porque nos jogos sequenciais, o jogador que está menos experiente, que está menos à vontade com as regras, ver os outros a jogarem primeiro é sempre um conforto diferente.
até pode copiar ou não, mas isto depois é uma escolha dele. Mas o Miguel também tocou aqui num ponto que é importante, que é a parte da estratégia. Nem toda a gente se sente à vontade a ser induzida a tomar uma determinada decisão, mas há jogos em que há certas decisões podem logo condicionar para o jogo, para o resto do jogo. E é como o Miguel diz, tu podes dar ali uma dica ou outra, ou se calhar antes dele até tomar uma decisão, como é logo a primeira jogada, olha, tu agora já sabes, nós fizemos isto e isto, tu agora tens estas ações possíveis, imagina no worker placement em que ele já não pode ir à ação A, B ou C e agora tem 2 ou 3 onde pode ir. Eu aconselho-te a vir para aqui porque isto depois podes disputar isto, etc, só para teres uma ideia do que é que isto pode originar. E isto pode ser importante para o jogador se sentir mais confortável com, não só com as regras, mas também com a parte estratégica do jogo. E no meu caso, já sabemos que eu gosto mais de jogos sequenciais, mas é importante o facto de, na aprendizagem de um jogo, e vocês sabem disso, eu não gosto muito de ler livros de regras, eu gosto de ver os vídeos. E uma das razões é eu ver as peças a mexer. Porque ler uma coisa a dizer faz A que vai passar para B e eu não ver as coisas a mexerem, ok, agora já tenho muita experiência em jogos, até sou capaz de perceber mais ou menos o que é que eles querem dizer, mas ver um vídeo, a ele a mexer mesmo na peça, movê-la daqui para ali, isto despleta a ação A, despleta a ação B, etc., faz-me ter um entendimento bem mais real e concreto do jogo. Para mim, que sou uma pessoa muito visual, ajuda bastante. E durante um jogo em que as pessoas que nunca jogaram não vão ler o livro de regras, é-lhes ensinado, é quase como eu estar a ver um vídeo no YouTube, mas é ali in loco, as pessoas estão a receber as instruções do explicador e a ver as peças a mexer primeiro. Eu até aconselho que o jogador inexperiente jogue por último, mas isso nem sempre é possível por causa de como é que nós estamos sentados à mesa, não vamos estar ali a trocar de lugar só para ele ser o quarto jogador ou o terceiro, seja lá o que for, mas faz todo o sentido o que o Miguel disse e eu concordo plenamente com ele. E depois também, tu agora falaste bem, na posição da mesa também tem aquele fenómeno, não é? Do lugar do morto, de vez em quando, que a malta diz, não é? Este gajo é o campeão, não sei o quê, não sei o que mais joga. Agora eu sinto-me aqui a seguir a ele. E é legado morto, deixa de haver também nos turnos simultâneos, e é um fenómeno também dos turnos sequenciais que nós também não falamos muito. E eu também só ia acrescentar, e tu também, nós os três somos hosts várias vezes em eventos, e eu pessoalmente gosto muito mais, se eu estiver a jogar, prefiro estar a ensinar um jogo sequencial, onde eu posso fazer isso, explicar em voz alta o que eu estou a jogar, que também ajuda imenso, quer dizer, olha, eu estou a jogar isto por causa disto, e a seguir, se calhar, assim que eu consigo até começar-me a posicionar para ir buscar aquilo ou aquilo outro e tal, e a malta depois começa a entender a estratégia, como tu disseste, que eu acho que os jogos, nós nem falamos muitas vezes nisto, mas para mim o difícil não são as regras. A maior parte dos jogos tem regras relativamente simples, de base. Depois podem ter muitas exceções e o que é que tu podes fazer e ler as cartas e essas coisas todas, mas no fundo, o que torna um jogo complexo é a dificuldade de entender a estratégia e de construir essa estratégia e dizer, ok, eu tenho tantas hipóteses para conseguir ganhar um jogo e como é que eu consigo ter esses pontos? De vez em quando vês malta a fazer grandes pontuações e tu dizes, porra, eu consigo fazer 2 pontos numa jogada, como é que tu conseguiste fazer 30? É uma diferença brutal. Pois, eu preparei isto antes, ando há 5 jogadas a preparar estes 30 pontos. Eu só consigo ver 2 pontos e a seguir vou continuar a conseguir ver 2 pontos. Eu vou ali e faço esta coisa. Isso é que torna o jogo difícil. E essa parte, no simultâneo, a pessoa joga o jogo todo se calhar e só no fim é aqui. Já percebi como é que vocês estavam a fazer. Ou então nem sequer percebe, que ainda é pior, fica uma experiência horrível. Mas, por exemplo, num jogo em que eu posso estar de fora, o jogo simultâneo para mim já funciona muito bem para explicar. Porque eu sento-me ao lado da pessoa e ajudo a fazer o turno enquanto os outros estão. Pronto, já são experientes e podem estar a fazer e não estou a bloquear o jogo de ninguém. Por isso, do ponto de vista de host, vejo algumas vantagens no jogo simultâneo, mas depende se eu faço parte ou não faço parte do jogo, no fundo, se eu sou jogador ou não. Tu tocaste aqui num ponto do sermos host ou sermos o explicador, seja onde for, e há bocadinho falámos das batotas não propositadas, que nem sempre, eu não consideraria batota porque normalmente eu sinto que a batota é algo que nos beneficia. Imaginando que eu sou um explicador e estou a explicar o jogo e a pessoa faz uma ação e eu agora digo assim, pronto, agora fizeste isto, tens que receber isto. E a pessoa vai receber. E no final do turno não te esqueças, tens que fazer isto. E ele faz isto. Se for num jogo em simultâneo, muitas destas coisas podem se perder. Os upkeeps, essas coisas todas poderão acontecer. Porque estamos todos a fazer ao mesmo tempo. Eu estou centrado no meu jogo. Portanto, se estou a jogar e estou a explicar, é muito mais difícil eu ver se está alguma coisa a falhar com o jogador A ou B ou C, que até pode-se esquecer de receber coisas. Portanto, até neste sentido pode ser benéfico a parte sequencial para quem está a aprender jogos.
Já aconteceu algumas vezes nos jogos, até mesmo comigo, alguém olhar para mim e dizer: "Man, como é que tu só tens 3 coisas destas e já estamos na quinta fase? Tu já devias ter 5." Até acho que foi até o Miguel, um dos jogos recentes que nós fizemos, que o Miguel olhou para mim e disse: Mas é para "Como é que receber. mas tu tens aqui 3 e devias ter 5 ou qualquer coisa." Já não lembro qual foi o jogo, mas lembro-me É de provável, ser até. sim. É E provável, eu tipo, sim. tens razão, anda, vai lá buscar, anda lá. Andas aqui, andas atrás, devias ter isto tudo. Eu acho que tentemos agora aqui para um momento engraçado sobre estes. Apesar de nós termos convergido, achei muito interessante. Conseguimos ver também estas vantagens e antes de nós saltarmos para a nossa rúbrica, deixo o desafio, se quem nos está a ouvir também tem outras recomendações, algumas ideias, algumas coisas que vê nos outros tipos de jogos que nós se calhar não falamos, deixem na hashtag desse podcast ou deixem nos comentários, porque eu acho que esta discussão é interessante e principalmente se vocês estão a entrar no mundo dos jogos de tabuleiro, adorava ouvir o que é que vocês preferem. Essa aí era mesmo top, porque nós se calhar aqui já estamos fartos de jogar imensos jogos e já temos aqui uma opinião um bocado viciada dos dois tipos, e gostava de ouvir muito de quem nos está a ouvir e só joga há pouco tempo ou tem poucos jogos e gostou de alguma característica sequencial ou não. Por isso, olha, deixem nos comentários e nós se calhar vamos avançar aqui para a nossa rubrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento, no final dos nossos episódios, em que cada um de nós traz aqui um jogo ligado ao tópico do episódio 2. Não se esqueçam também que podem consultar os links para todos os jogos na descrição. Hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados ao tópico, turnos simultâneos ou turnos sequenciais. Bruno, queres fazer aqui as honras da casa? Neste caso do restaurante, porque a gente começou isto, não é? E pedires o teu bife. Qual é o teu bife para hoje? Olha, o meu bife vem com muitos ingredientes, que é o Dungeon Pets, do Vlada Kvatil, foi editado pela Czech Games Edition em 2011 e é um jogo de 2 a 4 jogadores. Porquê é que eu trago este jogo? Porque este jogo eu diria que tem uma fase em simultâneo e depois tem uma fase que é sequencial, portanto seria um híbrido e acho que faz todo o sentido este jogo estar aqui. Também porque eu gosto bastante do jogo. O que é que se trata o Dungeon Pets? Somos líderes de uma família de imps, eu diria que são duendes ou algo assim deste género, muito fantasioso, que se dedicam a um novo tipo de negócio que é de criar e vender animais de estimação. E quando eu falo de animais de estimação não estamos a falar de cães, gatos, etc. Estamos a falar assim de figuras muito fantasiosas, monstrinhos, que têm muitas necessidades. E aquilo que vamos fazer durante o jogo, tematicamente, e é um jogo muito temático, talvez dos jogos mais temáticos com esta complexidade, porque é um jogo até com muitas regras, não é um jogo fácil de entrada de certeza. É um jogo que tem, primeiro, os animais são muito fofos e por isso pode ser muito interessante até para pessoas que gostam de temas fofos e isso podem ir ao engano, podem achar que vão jogar um jogo muito simples porque tem uma capa com bonequinhos muito giros que só apetece ali apertar as bochechas, etc. E depois tem ali um jogo que já é meio pesadote. Nós vamos cuidar dos animais, basicamente, e eles têm necessidades como têm necessidade de se entreterem, portanto nós temos que ter alguns dos nossos imps, dos nossos doentes, que irão brincar com eles, porque senão vão ficar tristes. É mesmo assim. Alguns deles têm um apetite voraz e têm que comer muito e depois também poderão fazer cocó. Isso também é uma das coisas que existe no jogo. Existem mesmo peças de cocó que depois vão estar na jaula e que se nós não as limparmos vai dar asa a doenças caso nós não consigamos limpar. Portanto, tematicamente a coisa está até bastante bem construída e é giro, é um jogo divertido. Eu acho que o tema é bastante giro e a ideia é nós conseguirmos cuidar dos animais para que eles depois, quando já tiverem idade suficiente, serem vendidos a alguns dos senhores das masmorras que têm gostos muito peculiares. Há uns que gostam mesmo de animais depressivos, há outros que gostam de animais com ataques de raiva, com acessos de raiva assim mais violentos, e nós temos que tentar fazer com que a combinação dos ícones que os animais têm, que têm estas necessidades, corresponda àquilo que os lords, os senhores querem comprar. E quanto mais coisas nós conseguimos combinar, maior será o valor da venda e também dos pontos que vamos conseguir. Tudo isto, todas estas preparações de preparar as necessidades dos animais é feita em worker placement. Como é que nós vamos fazer o worker placement? É que é a parte simultânea, que é a parte inicial do turno, em que nós temos um visor que tapa aquilo que nós temos no nosso player board, em que temos que dividir por grupos os nossos doentes e depois revelamos todos ao mesmo tempo. Quantos mais grupos eu tiver, mais ações eu vou poder fazer. Mas quanto maior for o grupo, é isso que vai determinar a ordem de turno. Portanto, eu irei jogar primeiro do que um outro jogador se eu tiver um grupo com mais doentes do que o meu adversário. Ora bem, eu não posso ter vários grupos
com muita gente, porque é impossível. Eu vou ter que fazer esta giga-joga e eu não sei o que é que os outros vão fazer. E isto é aquela parte da surpresa que eu acho interessante neste jogo, que é quando nós revelamos e nós, caramba, vai jogar primeiro do que eu, bastava pôr mais um doente neste grupo e eu tinha a coisa feita. Pronto. Essa parte é gira, nem sempre, porque às vezes corre mal para o meu lado, mas acontece. E depois, por ordem, nós vamos colocando esses grupos no tabuleiro central, em que vamos poder buscar comida, vamos buscar novas jaulas ou adereços para as jaulas para conseguirem ajudar a cumprir com algumas das necessidades dos bichos. E buscar duendes ao hospital, que entretanto foram feridos pelos acessos de raiva de turnos anteriores. Irmos para uma banca, por exemplo, como tipo estilo feira de Carcavelos, em que estamos lá, este animal é não sei o quê, é 5 euros, 10 euros. É mais ou menos tematicamente é isto que estamos a fazer, que é para chamar a atenção do nosso bicho que está ali tão fofinho, que é para depois os nossos potenciais compradores comprarem a um preço ainda mais, ou melhor, inflacionado, porque é basicamente o que essa ação faz. E é isto que estamos aqui a fazer em termos de worker placement. Depois existe uma fase em que nós vamos distribuir as necessidades ou das coisas que fomos recolhendo durante o turno e vamos alocar a cada animal o que faltar, vão ser coisas mais para o animal e isso depois vai ter impacto na venda. Isto é mais ou menos o que é o Dungeon Pets. É um jogo bastante divertido, é difícil e que tem um pouco de tudo. Tem a parte sequencial, tem uma parte que é em simultâneo e é um jogo que eu recomendo, apesar de ter 10 anos, acho que envelheceu bastante bem. Eu joguei o jogo recentemente, já não jogava há bastante tempo e lembro-me que já gostava tanto do jogo e não percebo porque é que eu demorei tanto tempo a revisitar o jogo. E uma das coisas que eu também só queria aqui deixar como... é só um ponto extra, que é o livro de regras. É um dos livros de regras mais interessantes que eu alguma vez li. É uma espécie de banda desenhada com muito humor à mistura que ajuda a compreender o tema e as regras do jogo. Eu nunca tinha visto um livro de regras dessa forma, mas eu lembro-me de ter, não vou dizer rido, mas sorri a ler o livro de regras porque está muito... Está diferente e é bastante interessante a forma como o fizeram e torna um jogo que à partida é complicado num jogo que parece mais suave. É engraçado a forma como eles abordaram o tema e em relação à complexidade do jogo. Há aqui um misto que funciona bem. Nunca viste o livro de regras, só por curiosidade, do Takenoko? Tenho o jogo, mas não. Sério? YouTube. Então vai ver o livro de regras do Takenoko, mas lê o livro de regras como se fosse uma banda desenhada também. É? Porque faz exatamente este efeito do Dungeon Pets, por isso que é a dica. E pronto, só 2 comentários. O primeiro foi que, Bruno, no segundo, é o segundo episódio, no fundo, onde tu consegues dizer a palavra cocó aqui no podcast. A sério? Foste a única pessoa que trouxe a palavra aqui no podcast. Eu gosto de jogos com cocó. Já viste? Achei muito engraçado, tive que deixar aqui esse ponto. E tu dizeres que gostas muito de um livro de regras, é um grande elogio, digo-te uma coisa. Há coisas que eu nem sei o que é que ando a dizer, pelos vistos. E tu andas a registrar as vezes que eu ando a falar sobre cocó. Tenho que ter atenção a isso. Eu não estou a registrar, só que ficou assim um bocado marcado. Muito bom. Miguel, passo-te então aqui o empregado para a tua mesa para pedir o teu bife também deste episódio. Ora, então faz favor. Para mim é um bife assim mais pó. Não, estou a brincar. Então, o jogo que eu trago hoje para o nosso churrasco é o Welcome to, que é um jogo de 2018 e que é um jogo que dá até 100 jogadores, porque não é um roll and write, mas é um flip and write, vamos chamar assim. Foi pensado, desenhado por Benoit Turpin e publicado pela Deepwater Games, e é um jogo em que vamos construir 3 ruas de uma cidade, colocando casas por ordem crescente de número, e podemos também construir outras coisas, como por exemplo parques, piscinas nas casas, e podemos separar as casas em grupos, podemos ter cercas para separar as casas em vários grupos, e esses grupos vão nos dar pontos no final do jogo, assim como os parques, assim como as piscinas, etc. Mais ou menos como é que funciona e porque é que estas cartas estão lá, porque é que é um flip and write e porque é que são turnos simultâneos. Já agora, eu acho que não disse, mas fica aqui a nota. São turnos simultâneos porque em cada turno há 3 pares de cartas que saem e cada par é um número e qualquer coisa extra. E o extra pode ser uma cerca, uma piscina, pode ser obras, pode ser várias coisas. E então cada um dos jogadores vai escolher um desses pares e vai fazer essa ação na sua folha, porque
é um flip and write, é um roll and write, portanto cada jogador tem uma folha à sua frente e vai marcando aquilo que for, aquilo que sair. E porquê que estes extras e estes números são importantes? Os números, obviamente, estamos a construir as ruas, portanto as ruas têm que ter números de ordem crescente, até aí tudo bem, e estes extras são então aquilo que nos dão pontos depois no final do jogo. Nem em todas as casas conseguimos construir piscinas, por exemplo, porque há umas que não permitem, portanto já temos aí umas limitações. As cercas podemos pôr em todo o lado que nós quisermos, mas também essas cercas depois são importantes porque há umas cartas de objetivos de final do jogo em que essas cartas também nos vão dar pontos à medida que nós as formos conseguindo fazer. No final, obviamente, como sempre, ganha quem tiver mais pontos, mas digo-vos já que não é nada fácil. Ao princípio é tudo muito bonito. Saem umas cartas e tal, eu consigo pôr um número, consigo fazer a ação e tal, consigo inflacionar também o preço de um dos grupos, o que seja. Fantástico. Ali do meio para a frente a coisa já começa a ser um bocadinho mais complicada, porque saiu um 9... mas eu não consigo pôr 9 nesta rua, tem que ser na outra a seguir, na outra de baixo, mas a rua de baixo não me dava jeito porque eu depois queria fazer um grupo de 4 e já não consigo porque aquele depois... bolas. Ou então saiu um parque, se eu puser o parque na rua de baixo só me vai dar 2 pontos, eu queria um parque para a rua de cima, mas para isso não era com este número, tinha que ser com o outro. Bolas. Estou-me a identificar. É o normal. É o normal. É o que acontece com toda a gente mais cedo ou mais tarde. E se não conseguirmos pôr uma nova casa com nenhum daqueles 3 pares, vamos ter que dizer que não conseguimos e isso vai-nos fazer também perder pontos e, portanto, não é uma coisa que nós queiramos. É um jogo divertido. Do meio para a frente torna-se um bocadinho estressante porque eu não consigo fazer nada. Mas é divertido. Joga-se em 30 minutos. Acho que não ocupa assim tanto espaço, portanto acho que é daquelas coisas que se joga bem, é um bom filler, é uma boa recomendação para mim e é um jogo também simples de explicar, o que vai facilitar é que depois os turnos sejam simultâneos. E já agora só uma última nota, que é, não é preciso explicar as cartas todas logo ao início, pode-se explicar à medida que elas vão saindo. Ok? Portanto, se sair uma cerca, uma piscina e um parque, explica-se a cerca, a piscina e o parque. E para que é que aquilo serve? Se depois sair outro ícone qualquer, depois explica-se esse ícone à medida que aquilo vai saindo. E acho que é uma forma fácil e uma forma também mais simples até de explicar o jogo. Portanto, e mais ágil, no fundo, sim, não é? Exatamente, era isso que eu queria. Obrigado. E é isto, é o Welcome to. E dá para muita gente. Dá até 100 jogadores, sim. Exatamente. Sim. Porque são 100 folhas. Bónus. São 100 folhas. Sim. O Bruno também já tinha referido esse ponto, realmente é muito giro. É verdade. Podem fazer fotocópias e expandem o jogo para 200. Também dá. Fazer um mega evento Welcome to. 1500 pessoas a jogar. A jogar em Zoom. O Mel Arena a jogar Welcome to. Altice, desculpem. O Altice Arena a jogar Welcome to 50 mil pessoas. Não interessa. Com challenge accepted. Promovido pela DICE Cultural. Exatamente. Temos que marcar isso, por falar nisso. Temos que alugar o Estádio da Luz e marcar isso. Eu acho que dá. Toda a gente com um papelzinho. Eu acho que Muito conseguimos. bom. Toda a gente tem a sua folha? Sim. Então vá. Bora. A gente projeta. Ecrã gigante, as 3 cartas aparecem. Claro, as 3 pares de cartas aparecem. Agora vá. Siga. Olha, isto aqui a uns anos, aquilo que parece ridículo, se calhar. Pois é. Nunca sabe. Ora, muito bom, muito bom. Olha, eu trouxe-vos um jogo que, por acaso, já falamos aqui do Puxa Luck, até foi eu que trouxe o tópico. É o Quacks of Quedlinburg, de 2018, do Wolfgang Walsh. Isto é publicado pela Schmidt Spiel. Na realidade, isto até há pouco tempo, ou no início, pelo menos, a primeira vez que joguei o jogo, até eu joguei em alemão. É um jogo com alguma dependência de língua nas cartas e nas ações, por isso, pronto, e não sabendo alemão, isto pode ser um bocado divertido. Ao mas... BGG. Exatamente, é o que eu vos ia recomendar, vão ao BGG, saquem pelo menos o Quick Manual, conseguem ver pelo nome da carta e depois a coisa consegue-se fazer um bocadinho melhor. É um Push Your Luck, eu já há bocado estávamos a falar então de Push Your Luck. No fundo o jogo é de criação de poções, é um jogo que é bastante simultâneo,
todas as pessoas estão a fazer as suas próprias poções. É um push your luck que faz poções. Ok, ainda não tinha reparado que isto tinha um trava-língua neste E é um bom pano. neste episódio. Mas é um jogo engraçado. Eu já tive aqui algumas conversas aqui com a malta e acho que convosco também que nos estão a ouvir, que eu e os push your lucks para mim não funcionam muito bem. Até se me lembro bem, até foi num episódio com o André Santos que estávamos aqui a falar disso, e que eu pessoalmente tenho a tendência a puxar a minha sorte para lá do que é razoável e arrebentar com a poção, por exemplo. Não é inédito e não é nada. E depois eu tenho muito azar. Eu já cheguei a sacar as coisas todas que não podem sacar, que ele tem muito, ter um saco cheio e conseguir sacar tipo 3, 4 seguidas daquelas que não posso sacar, e eu dizer assim, bem, isto já não ia lá com poções, já não ia lá com nada. Eu sei, está perdido este jogo. É só para ficar a ver o resto da malta a fazer poções com muitos pontos. O jogo em si, como é simultâneo, até é bastante rápido. E não é assim muito difícil, apesar de tudo, de ser explicado, porque pronto, as coisas estão todas visíveis e a única regra que temos que explicar é: vocês não podem olhar para dentro do saco. Vocês têm um saco na mão, ninguém olha para dentro do saco, tira uma coisa e quando rebenta, é quando tem 7 coisinhas destas, no fundo a soma dá 7 e aquilo rebenta. Pronto, está explicadas as regras da parte simultânea. O resto, as pessoas conseguem explicar entre turnos. Por isso até nessa parte, do ponto de vista da aprendizagem, não é muito difícil. Eu pessoalmente, como já disse, como não gosto muito de Push Your Lucks, este aqui até acho divertido, por isso diz muito sobre o jogo, até me diverte sobre isso, e honestamente é uma arte também, e este aqui é um bocado para o Bruno, é uma arte completamente euro. Tu olhas para aquilo e dizes, isto é claramente um Eurogame, isto saiu da Alemanha direitinho, por isso é uma arte muito típica dos Eurogames. Aquilo é um mercado lá, com das pessoas, com as coisas todas, até mesmo o caldeirão para claramente um Eurogame. É muito giro nesse aspecto. Um comentário só sobre os sacos, que eu confesso que não consigo entender como é que o jogo tão popular tem uns sacos tão estranhos, que aquilo, as coisas metem-se lá nos cantos do saco, é uma coisa que me mete uma raiva incrível. Mas pronto, é uma coisa engraçada. O jogo funciona muito bem, tem uma mecânica que faz sentido para o jogo que é, está muito bem contextualizado, na minha opinião, porque vocês estão a fazer a poção, não é? Estão a tirar as coisas para a poção, estão a tirar de um saco para meter na poção, está muito bem feito nesse aspecto, e o facto de ser simultâneo faz com que o jogo seja bastante rápido, porque aquilo dá para muitos jogadores. Não consigo imaginar aquilo cada qual a tirar uma e outra e a vermos aquilo, se bem que nós não falamos no nosso meio, na nossa conversa principal, sobre os híbridos, mas depois o Bruno até trouxe exatamente esse ponto. Este jogo tem o simultâneo, mas depois tem a última ronda, onde cada qual tira à vez. Tiramos à vez, quer dizer, tiramos todos um, e depois ficamos todos a ver o que é que toda a gente tirou, e depois decidimos em conjunto se vamos tirar mais um. E quem quiser saltar fora, salta fora. Depois já não pode voltar, que fica fora. Isto porquê? Porque no último turno, aquele push your luck faz toda a diferença. Quer dizer, se eu estou a ver onde é que estou pontuado, se o Bruno saltou fora, eu tenho uma oportunidade agora de ganhar aqueles últimos 2 ou 3 pontos que me falta para passar à frente. E ele já não consegue, porque saiu-lhe aquela mão inicial onde se tirou tudo que era mau, e se ele rebentar fica perto de certeza. E também isso, quer dizer, se a pessoa puxou e rebentou, eu ainda posso decidir, eu ia puxar mais a minha sorte, mas o Bruno, que está à minha frente, é o único que ainda me podia ganhar, rebentou, ou o Miguel, agora vou dar o Miguel era o único que podia estar à minha frente. Eu estou a olhar para o Bruno aqui direto e estou a usar o Bruno como exemplo, desculpa. E o Miguel então ainda rebentou, e eu pronto, olha, já tenho uma hipótese de ganhar agora, por isso já não preciso, como ele já rebentou, já ganhei, já não preciso de eu correr o risco de rebentar. Pronto, e essa parte fez muito sentido também, do ponto de vista de onde é que o jogo é simultâneo, onde é que é semi-simultâneo, e fica aqui ligado ao tópico, uma ideia de um jogo de Push Your Luck. Se gostam de Push Your Luck, eu acho que é até muito divertido. Confesso que até é a referência do Push Your Luck. Se eu tivesse que me lembrar de uma referência mais recentes, acho que sim. Puxava logo este da cartola. E é assim, é todo este o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. A vocês gostávamos de deixar este desafio, que é: qual é o vosso tipo de turno preferido? Que exemplos têm de jogos que gostam com este estilo de turnos? Partilhem uma foto até de uma capa de um jogo, ou até melhor, do jogo em cima da mesa e vocês a jogarem, isso então era top, com a hashtag DICEPodcast, e um pequeno texto só a dizerem então qual é, se é um turno simultâneo, e vocês, sei lá, eu gosto de turnos simultâneos ou qualquer coisa assim. A gente que adorava ver o que é que vocês estão a jogar e que tipo de turnos é que vocês gostam. Vamos criar aqui uma onda online do DICE
podcast a ver tipos de jogos diferentes, de tipos de turnos, no fundo, diferentes por aí. Podem também, claro, deixar um e-mail para podcast@dicecultural.org e mandem-nos ideias, feedbacks, nós estamos sempre, e comentários, claro, nós estamos sempre disponíveis para ouvir e para incorporar o vosso feedback. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam então de subscrever se ainda não te subscreveram, para não perderem nenhum episódio, e se gostaram mesmo muito do episódio, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e família e para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa extremamente agradável. Foi um episódio simultaneamente interessante e divertido, não sei por que sequência, não sei, mas foi simultaneamente os dois. Obrigado, Marco, e venha ao próximo. Obrigado. Foi sequencial agora. Espetacular, viram? É um prazer e uma honra sempre gravar estes episódios convosco, adoro. Relembro que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo que podem seguir, basta darem um saltinho ao nosso site, dicecultural.org, tem os links para todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, parceiro da Dice Cultural para todos os conteúdos escritos, por isso também deem uma vista de olhos. Todas as sextas, que se quiserem juntar a nós, há jogatana, por isso é uma maneira de terminarmos a semana em beleza, juntem-se a nós, tem o link também aqui no podcast para o Discord e é só deixarem lá um comentário e nós ajudamos a entrar aí no mundo, se ainda não entraram, dos jogos no formato digital. Nós cá estaremos para o próximo episódio. Como já é hábito, o próximo será sobre livros de regras, por isso não vão querer perder também o próximo episódio. Ainda hoje estivemos a falar um bocadinho de livros de regras, o Bruno vai falar sobre livros de regras, por isso vocês não vão querer perder. Vai ser muito bom esse episódio. Sem pressão, Bruno. Sem pressão nenhuma. Eu e o Miguel já seria fácil, por isso vocês vão, nem que seja só por verem o Bruno a falar sobre o livro de regras, já vale a pena, subscrevam já. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia. Adoramos estar aqui deste lado também convosco. Boas jogatanas para todos e até o próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal.